Fala galera, Fernando Nóbrega aqui, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF. Hoje a gente vai falar dessa maravilha aqui, que são os copos de cerveja, um assunto apaixonante. Então fica aí depois da vinheta para entender o que é que esses copos fazem. E aí galera, antes de falar sobre copos, primeiramente fazer um disclaimer aqui, né? Não existe regra para você tomar cerveja. O melhor jeito de tomar cerveja é aquele que você aproveita mais esse líquido sagrado, né? Então, galera, eu vou falar aqui o que esses copos têm de vantagem, o que é que eles têm de desvantagem, o ideal para cada um. Mas se você tem um copo de plástico, você tá numa festa, tá na praia, não tem problema nenhum você tomar onde bem entender. O importante é que você curta aquele momento, beleza? Esse aqui é um pint americano da cervejaria Founders, muito boa. E esse aqui é um half pint, que é um pint menorzinho, né? E é engraçado, o modelo mais tradicional é esse que tem essa curvaturazinha, que é o que a gente usa lá no Covil. E a função dessa curvatura é quando você vai empilhar os pints no pub, ele não cria o vácuo, né? Essa curvatura faz com que o copo que vem por baixo crie um certo distanciamento de um copo para o outro, para que quando você vai tirar, vai lavar, não corra o risco de quebrar. Então esse é o motivo dessa curvatura nos pints e half pints que a gente vê por aí, certo? Então esse half pint aqui da RAF tem 300 ml, o pint americano 473 e o inglês 568. Ele é um copo bem tradicional, ele vai alongando a abertura, né, ao longo do copo, que faz com que os aromas se volatilizem mais. Mas não tem muito segredo, é basicamente um copo grande. E aí a gente já vai pro próximo copo que eu tenho a mostrar aqui, que é o copo da Weiss. Normalmente é o copo do estilo Weiss, um estilo de trigo alemão. Esse aqui é da Paulaner, que é uma das cervejarias mais tradicionais da Alemanha. E por que esse copo é tão grandão assim? Né? Qual é o intuito? Né? Normalmente são copos de 500 ml. Esse é o volume tradicional das garrafas de cerveja alemã. Ele é grandão assim para você servir uma garrafa de Weiss todo de uma vez no copo. Você não vai servir um pouquinho e depois vai tomando e vai servindo mais um pouquinho. Você serve ele todo de uma vez. Porque as cervejas de trigo normalmente tem a levedura no fundo. E é interessante que você faça com que essa levedura ela seja homogeneizada no serviço da cerveja. Você serve ela toda de uma vez para essa levedura ser homogeneizada. Esse copo alongado ele favorece também a formação de espuma. Quanto mais alongado o copo, mas ele vai favorecer a formação de espuma, que a espuma é um elemento muito importante nas cervejas Weiss. E essa boca também mais aberta no topo, né, faz com que o aroma da Weiss seja mais perceptível quando você vai tomar, que é muito interessante porque o aroma da Weiss tem muito extra, então vai ter aquela pegada de banana, de cravo, então por isso que esse copo é alongado e tem essa boca no final para você ter essa pegada dos aromas, né? Agora a gente já vai entrar nas taças, né? A primeira taça que a gente vai falar é a Dublin, que é a taça tradicional que a RAF vende também. E aí vale falar um pouquinho de quais são as peças que tem numa taça, né? A gente tem a base, que é justamente onde a taça é apoiada. Tem a haste, que no caso da Dublin é a haste pequena. E tem o bojo, que é onde a cerveja é servida e você consegue fazer movimentos circulares para dar uma homogeneizada, para desprender os aromas e tal. Então é muito legal você ter essa informação de para que serve cada etapa da taça, né? No caso da haste é interessante para você segurar e não segurar no bojo, para você não transferir calor para o líquido que está ali dentro, né? Então isso é interessante no caso da taça. A taça Dublin, qual é a grande pegada dela aqui, né? Ela tem o bojo que permite isso, você manipular um pouco o líquido, então se você quiser fazer com que a cerveja desprenda um pouco mais de aroma, você consegue fazer esse tipo de movimento aqui para isso. E você tem também uma boca um pouco mais estreita. Então esse formato assim, que você tem um bojo mais largo e a boca mais estreita, faz com que você concentre os aromas aqui nessa região superior. Então quando você aproxima da boca para se servir, né? Então você consegue ter o aroma um pouco mais concentrado ali e sentir um pouco melhor dele. Que já é diferente um pouco do segundo tipo de taça, que eu vou trazer aqui, que é a Teku. Cuidado que é Teku, tá? Não é outra coisa não. A Teku já tem uma haste um pouco mais alongada, favorece você a segurar, né? Essa aqui é pequena para você segurar, essa aqui é um pouco mais longa. Tem o bojo também, que serve para a mesma coisa do caso da Dublin, você manipular um pouco mais o líquido. Só que na boca ela tem uma abertura um pouco maior. Isso faz com que os aromas mais voláteis, eles saiam um pouco mais, eles conseguem atingir mais facilmente a sua narina, né? Enquanto aqui você vai precisar de um esforço maior, você vai se aproximar um pouco mais, aqui ela já vai volatilizar um pouco mais. Então, por exemplo, uma cerveja como a IPA, que tem aromas muito voláteis, né? O aroma do lúpulo, fruta cítrica e tal, no Teku você vai sentir ele mais facilmente, enquanto na taça Dublin você vai precisar estar um pouco mais atento aqui para sentir. Enquanto que cervejas um pouco mais complexas, que tem um aroma de malte mais elaborado, o ideal é que você tenha uma taça um pouco mais fechada, como é o caso da Snifter, que é essa aqui, que lembra muito uma taça de conhaque. É muito interessante para cervejas mais maltadas, mais alcoólicas, justamente por isso, porque ela já é mais fechada do que a Dublin, então ela vai segurar esse aroma mais complexo aqui por mais tempo. Então quando você se aproxima para sentir o aroma, você consegue ter essa profundidade na hora de identificar cada camada de aroma aqui.
E ela é legal também porque essas cervejas mais alcoólicas, normalmente você toma elas em uma temperatura mais elevada. Então é legal para você segurar no bojo assim, para fazer com que a cerveja esquente, né? Vocês vão ver que às vezes é comum, dependendo da cerveja que você vai tomar, você fazer isso aqui para poder esquentar um pouco mais a cerveja, dependendo do estilo que você vai tomar, né? E por último, eu trouxe aqui a taça ISO, que é uma taça padrão, uma taça coringa, muito usada em concurso de cerveja, por exemplo. Ela tem toda essa pegada do bojo, da haste, da base, e ela é um pouco mais alongada. Como eu falei lá no começo, os copos mais alongados favorecem a formação de espuma, o que é um item interessante e essencial na hora que você vai avaliar uma cerveja, né? Além disso, como ela tem menos profundidade, né? Ela é menos, o diâmetro é um pouco menor, ela faz com que a cor da cerveja não fique tão fechada. Você consegue ver um pouco mais a tonalidade da cerveja, né? Normalmente copos assim, com diâmetro maior, você acaba ficando com a cor um pouco mais escura. Então, na hora de julgar uma cerveja, você tem uma noção melhor da cor e da formação de espuma numa taça como essa aqui. Então, pessoal, eu falei de alguns copos aqui. O universo de cerveja é imenso e a quantidade de copos é absurda. Me digam aí, quais são os copos preferidos de vocês? Vocês gostam mais de um pint? Você gosta mais de uma taça? Deixa então aí esse comentário. Quem ainda não segue a gente, sigam a gente nas redes sociais. Lembrando que o delivery está funcionando. Então, quem tiver com sede aí em casa assistindo esse vídeo, aproveita para pedir no delivery. Um abraço a todos, se cuidem, valeu!